Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney com a prece inicial, Marcos com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Rita, por mim Cristiane, Ney e Elisete com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para elevar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, nós vos agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para levar a Tua palavra através desse meio de comunicação, Senhor. É tão bom, Senhor, estar contigo, no conforto dos nossos lares. Seja o nosso mestre, modelo e guia, nos ajuda a compreender o Evangelho, Senhor, que será realizado nesta noite. Ilumina os coordenadores desse trabalho, tanto encarnado como desencarnado, para que possamos, Senhor, ser bem inspirados pelos Espíritos que orientam e conduzem esse Evangelho. Que eles possam agora vir até nós, nos dando o seu amor, nos auxiliando no entendimento das leis do Pai. Fica conosco, Senhor, e que possamos dar início ao nosso Evangelho com paz, amor e compreensão. Que assim seja. Assim seja. Capítulo 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Antônio Cândido Xavier. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém,
divino e imortal escapa naturalmente à visão dos humanos. Este texto ele me fez refletir pela grandiosidade da gente buscar entender o reino que está por vir, que é o reino pregado por Jesus, de uma forma mais realista do que o que a gente tem visto em algumas situações religiosas e que nós acompanhamos no dia a dia. É comum a gente estar vendo determinadas agremiações buscando tentar demonstrar força, poder, até em determinadas situações, buscando poder de governo, e não foi nada disso que Cristo deixou para que a gente pudesse avaliar e segui-lo. Na verdade, o que Jesus tenta colocar aqui, e o Emmanuel ele nos passa essa grandeza, é de que a gente não vai conseguir encontrar o caminho desse reino se baseando desta forma que é uma forma que foi construída pela humanidade durante todo esse tempo. Ou seja, ele demonstra que não está no exterior, né? E aí ele fala aqui da questão da carne, né? A carne que é o que a gente consegue ver de material na nossa existência, que é o nosso corpo, são os nossos desejos, são as nossas ambições, são as nossas atitudes. E na verdade, o caminho do reino, ele deixa bem claro que está dentro de cada um de nós, dentro de nossas criaturas. E aí é preciso essa busca e essa percepção que nós estamos tentando buscar, tentando estudar, tentando compreender o lado que não está visível para todos nós, que é o lado espiritual. E aí, quando a gente busca e tenta perceber, e tenta estudar, e tenta procurar compreender, é que nós vamos ver a grandeza que é esse texto e que é o que Jesus tentou passar para a gente com relação ao reino de Deus, né? Quer dizer, a gente precisa se desvincular dessa carga que nós temos e a ânsia que nós temos por sermos humanos de tentar satisfazer os nossos desejos, que são os desejos que ele chama aqui os desejos da carne, né? Quando nós buscamos o entendimento espiritual, aí é que vem o que ele chama aqui de transformação permanente. Ou seja, nós estamos aqui num processo de transformação permanente. E o reino de Deus, o reino que Jesus nos colocou, é o que ele fala, ele é divino e imortal e escapa à visão natural de nós humanos. Ou seja, Jesus já deixava claro que o nosso processo espiritual é um processo evolutivo, é um processo de busca permanente para que nos tornamos perfeitos, já que ele, como mestre, foi o exemplo dessa grandeza. Jesus, dizia que o seu reino não era deste mundo, para que não nos dirigíssemos todos os nossos pensamentos e desejos aqui nessa vida terrestre, mas para que possamos vivenciar a experiência de encarnado e junto com o equilíbrio espiritual, precisamos deixar esse reino de Deus habitar o nosso ser. Na oração dominical que Jesus nos ensinou, diz, venha o vosso reino. Se vivenciarmos a lei do amor, da fraternidade, os homens se ajudarão mutuamente, em vez de pensar em si mesmo. E ainda vivenciamos a lei de causa e efeito, nessa condição assim, de revidarmos as ofensas
para os nossos irmãos. E Jesus nos ensina que devemos mostrar outra face, ou seja, o perdão, a caridade. Somente a conduta de um cristão é que estaremos vivenciando essa harmonia, essa paz interior. Estaremos deixando o reino de Deus habitar os nossos corações, assim como nos ensina, né, o nosso mestre. O que Jesus está afirmando aqui é que o reino de Deus não vem por aparência, por coisas externas, mas ele vem dentro, é da sua transformação, do seu entendimento. Então, ser cristão também não significa pregar só falar de Cristo como fala os crentes. Também significa que você traga para você a orientação do conhecimento que Jesus propõe para a nossa evolução. Você tem que se melhorar tanto moralmente como intelectualmente, entendeu? Para que possamos ser realmente os tutelados de Jesus Cristo. Esse texto, esse capítulo do livro, ele, eu entendi na questão dos agrupamentos religiosos. Eu acredito assim que está tendo quase que uma concorrência de religiões. Eu noto que a preocupação maior é mostrar que a minha igreja é melhor que a sua, que o meu Deus, no caso, é o melhor que o seu. Na verdade, existe só um Deus, existe só um Jesus para seguir. Eu acredito que a questão do reino de Deus não vem ali com a aparência exterior. Ele vem de uma reforma íntima, uma transformação que você faz dentro de si e trabalha, né, para levar a palavra de Jesus, mas não somente levar a palavra dele, mas sentir ele, ter ele dentro de você, no seu coração. E muito estudo também, a gente tem que ter mais, buscar mais a palavra dele, entender mais as mensagens que vêm para a gente fazer nossa transformação, nosso melhoramento. E a maioria das pessoas de outras religiões, de quase todas as religiões que eu conheço, eles buscam mais, quanto mais pessoas estiver seguindo eles são os maiores. Eles usam artimanhas, às vezes, para levar, né, essa pessoa a achar que está mais próximo de Deus, se seguir a eles. Foi assim o que eu entendi do texto, né? Foi o que eu senti do texto, é isso. E na verdade, o que a gente tem que seguir é a caridade, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que se sentir bem no que a gente está fazendo, seguir Jesus, o caminho dele, que ele sim foi perfeito, né? Nós ainda, a gente precisa melhorar muito ainda, a gente tem uma caminhada muito longa ainda, mas não quer dizer que é impossível, né? E que a gente vai conseguir. E sempre, né, quanto mais a gente levar a nossa palavra, a palavra verdadeira, a palavra que realmente é de Cristo, sem pretensão, sem se achar que é o sabedor de tudo, isso já vai ajudar bastante, vai chegar mais próximo do reino de Deus, né, que não vai ser de aparência exterior. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz aqui presente. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, pedimos auxílio para aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, enfermidades, que possam fornecer força, coragem e a certeza de que Deus está no controle de tudo. E assim vamos ser os seguidores do nosso Mestre Jesus, colocando em prática os ensinamentos que Ele nos ensina e assim sendo pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. Assim seja. E assim seja.